empreender hoje é mais difícil do que foi empreender há 10 anos. Porque o mercado ele tá mais competitivo, tem mais pessoas fazendo o que você faz, tem mais pessoas olhando a sua empresa. Tem gente que diz, naquele boom dos coaches, né, que teve. Sim. Larguei meu emprego e fui empreender e tal. Só que não são só flores. O caminho é muito mais árduo do que se imagina. Não é que é errado você trabalhar com vários produtos. Pode trabalhar, mas você tem que estar muito bem preparado e ter ciência que você vai ter uma complexidade muito maior. Alguns produtos são feitos para serem consumidos, outros para serem lembrados. E quando a gente fala de empreendedorismo, existe uma diferença muito clara entre quem vende algo e quem constrói algo que carrega significado. Porque empreender não é só sobre faturamento, é sobre decisões difíceis, sobre recomeços e sobre sustentar um sonho, mesmo quando ele ainda não se paga. E no meio disso tudo, tem mulheres que escolhem sair da estabilidade, abrir mão do previsível para construir algo que faça sentido dentro e fora de casa. Hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre coragem, sobre processo e sobre transformação. Eu estou aqui com uma mulher que veio do mundo corporativo, passou pelos bastidores mais desafiadores do empreendedorismo e construiu uma marca que hoje está presente em um dos momentos mais importantes da vida de muitas pessoas. Porque em um universo onde noivas são cada vez mais exigentes, onde cada detalhe precisa ser impecável, ela entendeu que não bastava entregar um doce. Era preciso entregar experiência, memória e significado. E foi assim que ela transformou o Bem Casado, um clássico dos casamentos, em algo que vai muito além de um doce. Seja muito bem-vinda, Ana Gisele, ao Elas Têm Poder Podcast. É com muita alegria que a gente lhe recebe aqui. Obrigada. Uma mulher que é empreendedora, que construiu uma marca que hoje é bem consolidada no mercado. E a gente vai hoje bater um papo aqui sobre esses seus, né, desafios aí no empreendedorismo, por que você resolveu fazer isso. E eu acredito que vai inspirar muitas mulheres empreendedoras que estão ali assistindo do outro lado. É um prazer estar aqui, Franci Carmen, com você. Fiquei muito feliz com o convite, né? Espero que o que eu compartilhe hoje aqui ajude muitas mulheres, incentive, né, a elas buscarem o seu objetivo, o seu sonho, né? Que foi isso que eu fiz, né? Muito bem. 12 anos atrás. Pois é. E aí eu já quero começar te perguntando o que te fez sair, né? Primeiro, o que te fez iniciar, pensar em largar a carreira, né, de executiva que você tinha, uma coisa que já era certa, né, que você já trabalhava há muito tempo, para empreender. E quanto tempo levou essa coisa de pensei, né, tô aqui pensando e realmente resolver entrar nesse mundo do empreendedorismo? Bom, foi algo bem delicado, né? Uma questão pessoal, que eu queria estar perto da minha filha, né? Eu acho que isso também, para a mulher que empreende, é mãe, é bem difícil conciliar as duas coisas, né? E a minha filha estava na adolescência, eu queria estar mais próxima, né? E como eu era executiva de uma indústria lá do Pará, acabou que eu ficava muito tempo fora, né? Eu ficava só o domingo na minha casa. Então, isso me motivou a pensar em sair, né? Em fazer essa transição, né? Sair de onde a empresa que eu estava e empreender com o que eu gostasse. Né? Você trabalhava na área comercial, não é isso? Eu trabalhava na área comercial, eu fazia todo o Norte e Nordeste, né? Eu era responsável por abrir mercado, fazer pesquisa de mercado, né? Então, algo muito diferente do que eu trabalho hoje, né? Mas foi uma escola, para mim, muito importante, né? Porque eu aprendi muita coisa sobre mercado, sobre produto, né, sobre venda, ponto de venda, né, promoção de vendas. Então, assim, foi uma escola muito importante que formou o que eu sou hoje, né? Me ajudou a formar. Você, de alguma forma, trouxe aquele aprendizado ali para o seu negócio, né? O Meu Doce Gourmet. Exatamente. E a ideia de começar a trabalhar, assim, com doces, ela nasceu de onde, né? Assim, o que te motivou? Você já gostava? Sempre eu gostei muito, né? Meus programas preferidos sempre eram de culinária, né? Mas eu nunca tive tempo de colocar a mão na massa. E assim, a minha mãe trabalhou
30 anos, né, nesse ramo. Ela tinha buffet lá no Pará e tudo. Hoje quem cuida é meu irmão. E ela sempre falava, né, Juscelia, por que tu não vem pro meu ramo? É um ramo muito bom, você gosta, você pesquisa, né? E assim, era algo que eu não queria a princípio, porque eu via minha mãe trabalhando muito. Sim. E como era no interior, né, a gente não tinha aquele sossego de almoçar, de jantar. Sempre tinha alguém para atender, né? Certo. Então, eu não queria, mas no fundo era o meu caminho, né? É tanto que eu tentei outras coisas antes, né, de abrir a Meu Doce. E não deram certo, porque eu acredito que quando é o teu caminho, né, tudo é facilitado. Sim. Né? Então, foi quando eu decidi ouvir minha mãe, né? Ela disse, vem pra cá, passa 6 meses na empresa aqui comigo pra te ver o setor que tu mais te identifica. E foi a confeitaria que eu mais me identifiquei, né? E foi quando surgiu a ideia, né, de montar Meu Doce. Quando eu vim pra cá, pro Piauí, a convite da minha irmã. A princípio, não para abrir a Meu Doce, né? Para trabalhar também nessa área comercial. Mas era algo que o meu coração não queria mais, Você não entendeu? queria mais ficar naquilo, Era, não. Então, eu resolvi encarar, né? Sim. Fiz realmente a transição de carreira. Fiz uma forma que eu não me preparei, né? Eu confesso. Acho que serve até para as mulheres que estão... Sim, como uma dica aqui, né? Não faça assim. Não faça isso. Se você quer realmente mudar, você tem... Que eu tinha um emprego sólido, né? Sim. Seguro. Então, eu tinha uma renda fixa, né? E vim para um local que eu não conhecia, né? Que é um outro estado. Aí veio você e sua filha. Viemos nós duas para cá, né? E aí, para fazer algo novo. Então, tudo novo, sem nenhum planejamento. Não né? tinha, por exemplo, uma verba que te garantisse passar tantos meses aí sem ganhar dinheiro, vamos dizer assim, do negócio. A princípio, eu prestei consultoria né, para uma empresa aqui do Piauí, na parte comercial. E era o que como era algo que eu não tinha um horário fixo, eu tinha objetivos, né, para entregar relatórios. Então, eu podia fazer meu tempo, eu consegui conciliar as duas coisas. Mas chegou um momento que eu tive que escolher, né? E aí, eu escolhi a Meu Doce, né? Mas, nesse início, eu não conseguia ainda bancar a empresa. Eu trabalhava só, né, no início. Você fazia a produção, fazia a venda, fazia tudo. Fazia tudo. E eu comecei vendendo fatias de bolo em posto, em loja de conveniência de posto, né? E assim, eu nunca tive vergonha, sabe? Porque eu tinha um objetivo, né? Então, aquilo dali para mim, eu saía com prazer, né? E acreditando no produto que eu vendia, que era bom, né? E aí, foi aos poucos, a minha irmã também foi a primeira pessoa, a minha primeira cliente né? né? Que é uma mulher também que eu admiro muito, uma mulher forte, né? Batalhadora também, muito trabalhadora, inteligente. Eu me aconselho muito com ela, né? Muitas decisões que eu tenho que tomar. Então, eu procuro muito ela. E ela encomendava as coisas da Meu Doce e mandava para as amigas dela, que gostavam e encomendavam comigo. Então, isso me ajudou, né? A força da mulher, né? Uma mulher ajudando a outra. E você, eu percebo que quando eu conheci a Meu Doce Gourmet, ela já era uma empresa, né, uma marca consolidada e tal. A gente vê que tem todo um cuidado, desde a apresentação, né, do doce, sem falar na qualidade mesmo, no sabor. Isso você foi desenvolvendo com o tempo ou desde o início você já tinha essa percepção, né, que você precisava se diferenciar de alguma forma para trazer o cliente que você, vamos dizer, queria, né, que atrair? Isso sempre foi uma preocupação, porque eu já vim dessa escola. A indústria que eu trabalhava, ela era muito preocupada, né? O meu diretor era muito preocupado com qualidade, né? Com apresentação. Então, ele ia buscar as melhores máquinas, as melhores embalagens, os melhores insumos para apresentar um produto muito bom de qualidade. Até porque, no mercado local, ele disputava com multinacional. Então, ele tinha que saber, né, se posicionar de uma forma bem apresentável, né, para as pessoas quererem experimentar. Então, muito eu aprendi lá, né? É tanto que quando eu comecei a trabalhar com bem casado, né, que eu escutava muito do mercado, tu não faz bem casado, né? Bem casado, às vezes, a gente tem que trazer de fora, porque aqui não tem quem faça e tudo. E aí, a minha mãe tinha uma receita muito boa,
né? E eu, a princípio, não quis a receita dela, Sim. né? Queria a minha receita, mas fiz vários testes, não gostei de nenhuma e resolvi apostar na da minha mãe. E foi uma receita abençoada, Olha né? aí. A matriarca aí, né? Deixando o seu legado, né? Exatamente. Então, eu comecei fazendo degustação do meu produto, porque é algo que é muito importante, né? Eu acredito. Deixar a pessoa conhecer, né? É algo que é novo, o ideal é que você experimente primeiro antes de comprar, né? É igual um carro, você vai fazer um test drive, né? E aí, como é que você fazia enfim, as primeiras degustações? Eu agendava, eu tinha a minha irmã me cedeu uma sala, né, bem pequena, onde é o hotel dela hoje. Antes não era um hotel, né, era um prédio de apartamentos que ela alugava. Então, ela me cedeu uma sala, né, onde eu pagava só o condomínio e a energia, ela não me cobrava, né, por isso que ela sabia que não dava para pagar no início, né. E aí eu agendava lá, e tudo meu era assim, eu fazia do jeito que eu podia. Sim, né? com o que tinha, com né? o que eu tinha, né? Então, assim, meu primeiro escritório foi a mesa foi a minha irmã que me deu, a cadeira ela mandou lá do escritório dela. Então, foi tudo muito assim, né? Eu acho que a gente que está começando, né, tem que começar realmente com o pé no chão. Isso, sem se endividar, Sem né? se Às vezes a endividar. gente vê pessoas, e às vezes essa coisa da mulher, às vezes de querer, não, eu quero tudo muito bonito. Aí já começa um negócio endividada. Exatamente. Porque, não, mas eu quero, sei lá, esse móvel que é bonito, essa prateleira e tal. Eu conheço uma que aconteceu assim. Então, sim, é importante a gente ter um local legal, mas assim, como você disse, do jeito que dá. Exatamente. Né? Não adianta começar um negócio já com dívidas, né? Exatamente. E aí, assim, eu agendava as degustações lá, né? E eu ficava sempre pensando como é que eu vou atingir o maior número de pessoas, né? Porque o meu Instagram não era conhecido, né? E que geralmente hoje é tudo muito, né? Sim, na rede social. Na rede social. E aí eu resolvi convidar uma pessoa que era dona de um site de noivas aqui de Teresina, que era o maior. Legal. Né? E aí ela foi gentil, foi lá, né? Experimentar e adorou, gostou muito. Disse que não tinha nunca provado um tão gostoso, né? E me colocou num grupo de 80 noivas. Então, foi, assim... Uma bênção, né? Uma bênção, foi uma bênção. E daí começou a Meu Doce, né? Então, foi tudo, assim, muito rápido, né? Eu já, depois de 2 meses, eu já estava contratando pessoas para me ajudar. Antes era minha filha. A gente cansou de passar a madrugada fazendo laço, embalando bem casado, porque tinha batizado no outro dia para entregar, né? Tinha casamento. Então, assim, a gente trabalhou muito, né? Nesse início, eu e ela. E mais uma ajudante. E depois eu fui contratando, a equipe foi aumentando, né? Aí a gente teve a necessidade de mudar, né? De espaço, porque já não cabia mais. Aí é até engraçado quando eu lembro essa sede que eu tô hoje, né? Que fica na Eletricista Guilherme. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, eu sou doida. O que é que eu vou fazer num lugar tão grande assim, né? E hoje já tá pequeno. Já tá ficando pequeno, novo, né? Que legal. É muito interessante a gente ver essa coisa do movimento. Que eu acredito que... Eu sempre digo assim, empreender na vida e nos negócios. Porque não tem jeito. A gente precisa se mexer, né? A gente precisa dar um passo. Lógico, a gente calcula ali mais ou menos, mas ter essa coragem, né? De avançar. Porque senão... a coisa não acontece. Isso. E tem muita gente que fica só no plano das ideias, né? Eu queria muito fazer isso. Aí fica, não, mas aí eu ainda não tenho aquilo. Mas falta e tal. Então, assim, começar com o que tem, como você falou, né? Não buscar não se endividar o mínimo possível, né? De preferência não se endividar, mas assim, se for preciso, o mínimo possível. E entender que um passo de cada vez você vai crescendo. E o que me chamou a atenção aí, nessa sua estratégia, é que você foi muito certeira, né? Em ter buscado essa mulher que tinha um público bem interessante para você, né? Que poderia gerar ali negócios. E foi lá uma coisa intimista, né? A mulher foi lá, aprovou e tal. E você conseguiu aí seus primeiros clientes que trouxeram, né, mais renda. Isso. E hoje, no mundo da rede social... a gente tem muito isso. Qual é o Instagram da pessoa e tal. Mas muitos negócios também
podem ser feitos dessa forma, né? No privado, vamos dizer assim, no offline, né? Você, às vezes, até conhece a pessoa lá no Instagram, mas eu acho que esse presencial, né? Essa conversar olho no olho, no meu ponto de vista, ainda é algo que tem muito valor, né? Para gerar negócio. Não sei se você, na sua experiência, acontece assim também. Por exemplo, a maior parte das vendas hoje, das encomendas, hoje vem do Instagram? Sim, a pandemia fez mudar isso. Sim. Né? Antes, era tudo muito presencial, né? E eu sempre gostei muito disso. Apesar de hoje eu estar mais na parte administrativa da empresa, né? Sim. Não estou na parte tão comercial, né? E fico mais na produção. Mas eu acho muito importante esse contato com o cliente, né? Faz toda a diferença. E hoje a gente... digamos assim, 70% realmente atendimento online e alguns poucos são presencial, né? Mas, assim, eu acredito no movimento agora, né? A gente está até se preparando para isso, a gente vai começar a reformar a loja para a gente oferecer uma experiência. Sim, é importante. Né? Porque hoje as pessoas, elas querem ter experiência. Sim. Eu não saio da minha casa para ir jantar num local com a minha família, ou com meu marido, ou com meu namorado, que eu não vá viver uma experiência, né? Então, eu acho que a gente que trabalha, não só nessa parte de alimento, né? Mas eu acho que qualquer pessoa, seja de uma loja de roupa, de uma semijoia, né? Quando a pessoa visita, né? Eu acho que é algo muito importante, que tem que ser valorizado. Gera uma conexão maior, né? Isso, exatamente. Muito bom. Ana, e o que hoje você, né, você tem outros doces no seu portfólio, mas assim, dentro de tudo que você oferece na Meu Doce Gourmet, qual é o teu produto principal? Quantos % ele representa do teu faturamento? Pronto. É o Bem Casado. O Bem Casado hoje ele representa 80% do meu faturamento, né? E cada vez mais a gente está investindo mais em produtos derivados do Bem Casado e tirando os produtos que não são derivados. Sim. Né? Porque o nosso público realmente ele nos reconhece pelo Bem Casado. Sim. Né? Então a gente já fez esse teste, né? De lançar outros produtos, né? Mas o consumidor realmente, ele quando fala em Bem Casado, ele associa a Meu Doce Gourmet. Se falar de um bolo, ele não associa. Entendi. Né? Então, uma dica interessante aqui que a gente pode deixar, né? Para as empreendedoras aí que estão assistindo. Não precisa ter uma variedade enorme de produto. Não. Muitas vezes essa variedade demais aí até atrapalha, né? Para você saber entender ali qual o seu maior custo, o que está te trazendo mais retorno. E, às vezes, as pessoas ficam com medo. Não, mas o cliente pode procurar isso ou pode procurar aquilo. E até quando a gente fala... Eu entrevistei a Thaís aqui falando de brand, ela estava falando isso, né? Você tem que entender para que tipo de cliente você está falando. Exatamente. Então, se as pessoas procuram mais o Bem Casado, gostam, né? E você já tem essa clientela forte, né? Nada mais inteligente do que continuar, vamos dizer assim, dando maior atenção a esse produto, né? Exatamente. E a gente que tem uma produção, por menor que seja, às vezes você traz um produto que ele vai te trazer mais complexidade para dentro da tua produção, para o teu dia a dia, do que lucratividade. Sabe? Aquela história de dizer assim, tu não faz mais o cookies, que a gente fazia um cookies, né? Tu não faz mais o cookies, ou faz só para mim, mas aí acaba que você quebra a sequência da produção para você produzir só um produto que às vezes você não tem nem a matéria-prima para fazer, você ainda vai adquirir, né? Então, eu acho muito importante quem empreender ter essa noção, né? Se você... Não é que é errado você trabalhar com vários produtos, pode trabalhar, mas você tem que estar muito bem preparado e ter ciência que você vai ter uma complexidade muito maior. É verdade. Um custo maior, mais pessoas, né? Para finalizar o processo, mais pessoas para fabricar aquilo dali. Então, assim... Eu optei por não querer essa complexidade tão grande, entendeu? E, assim, o meu cliente, ele tá muito bem definido com relação a isso, sabe? Ele vai realmente lá na Meu Doce em busca do Bem Casado, né? De presentinhos, né? Do dia a dia, que às vezes você esqueceu para uma lembrancinha para dar para uma amiga ou um amigo. Lá a gente tem caixas presenteáveis, mas tudo voltado para o Bem Casado. Muito bem. E por falar em marca, né? Em
em entender que tipo de público, né, você vai ali atingir, eu quero te pedir licença para falar de uma marca parceira muito importante aqui que apoia o nosso projeto, que é a BMW. Então, Izar BMW é a revenda BMW aqui da nossa cidade. E se você quiser viver uma experiência BMW, que a gente estava falando de experiência, né? Se você quiser fazer um test drive, dirigir esse carro que é incrível, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela e você marca lá o seu horário e vai viver essa experiência que vale muito a pena. Então, agradecer aqui a Izar BMW por estar apoiando o Elas Têm Poder Podcast. E vamos continuar falando aí de experiência. Eu já tive muitas experiências legais com a Meu Doce, no Café com Elas, né? Que a gente fez várias edições. Quando eu casei de novo, né? Quando eu fiz 30 anos de casada, o Meu Doce estava lá também. E em outros momentos, eu acredito que também nos 50 anos do meu marido. Então, a gente já viveu essa experiência, né? Eu já fui também no seu espaço. E realmente é tudo muito bem cuidado, é tudo... Tem detalhes, né? Muitos detalhes. A gente vê que é uma coisa feita com muito carinho. Então, isso é muito bom a gente saber que no nosso, né, no negócio que você optou, você, lógico, tem um negócio para gerar lucro, mas você também gera essas experiências, né? Fica na memória aquela experiência positiva. Né? A pessoa, quando quer, já lembra. Então, quando fala em Bem Casado, realmente eu já me lembro do Bem Casado, da Meu Doce Gourmet, com aquele lacinho. Tem também a etiquetinha, né? Que é interessante, aquela história que a gente estava conversando nos bastidores, você falou, né? Sim. Da sua estratégia também, porque tudo é estratégia que você pode utilizar para fazer o seu produto ser mais conhecido. Então, conta pra gente aí a estratégia da etiqueta no Bem Casado. Bom, quando eu comecei, né, tinha que lacrar o Bem Casado. Então, se fosse fazer com cola, ia demorar muito. E a gente criou a etiqueta para fechar, mas também aproveitei para divulgar, porque a nossa etiqueta tem um nome, tem um telefone, né? E é engraçado, porque durante esses 11 anos eu escuto muito a mesma situação. De clientes dizem, menina, eu fui para um casamento e gostei tanto desse teu doce, que eu guardei a etiqueta, eu guardei na minha agenda, eu colei na geladeira, eu colei no micro-ondas para eu não esquecer. Quando eu tivesse um evento, eu ir lá encomendar. Então, assim, essa etiqueta me trouxe muita sorte. É uma estratégia excelente, estratégia, né? Muito boa, né? E é algo que, assim, também outra história que a gente escuta muito, né? De cliente. Eu vou para um evento, eu viro logo Bem Casado. Se eu olhar e ver que é teu, que é da Meu Doce Gourmet, eu já levo. Se não for, deixo lá. Olha então, aí. Assim... Legal demais, né? Então, assim, são pequenos detalhes que, às vezes, quando você não presta atenção, você, às vezes, termina perdendo oportunidade, né? De divulgar ali o seu negócio, né? De trazer clientes. Então, assim, nesse mundo do empreendedorismo, é tão desafiador, né? Tem tantas variáveis aí no meio, mas tem também muitas formas, às vezes simples, da gente fazer com que esse negócio se movimente, né? Porque haja ali aquele movimento. E aí eu queria te perguntar também se nesse tempo, né? Você falou que a Meu Doce tem 12 anos, agora ou 11? 11 anos. 11 anos. Se nesse tempo teve algum momento que passou pela sua cabeça, assim, vou desistir, tá muito difícil... E eu não aguento mais, eu vou entregar os pontos, assim. Teve algum momento, assim, que você já pensou em desistir? Teve. Foi pós-pandemia. Eu acho que foi o período mais difícil. Né? Durante, a gente teve a sorte, né? De abrir o Espaço Café. Sim. Então, os eventos pararam, mas eu consegui atender o público através do café, né? Então, a gente vendeu... Muita gente queria presentear os outros, Sim. que estava distante e tudo, né? Então, a gente vendeu muito. Aí, o pós-pandemia foi bem difícil, porque o nosso maior faturamento vem dos eventos. Sim. Né? Os casamentos, né? Então, de toda forma, isso pesou muito pra gente. Mesmo a gente sendo uma empresa organizada financeiramente, né? Sim. A gente foi bem difícil reverter, né? Isso aí, voltar... Né? A gente perdeu alguns mercados que a gente atuava, né? Porque a malha aérea mudou e a gente não conseguia mais mandar. Então, assim, foi muito difícil.
Mas, assim, eu acho que a vida é feita disso. Sim, de né? desafios. Eu né? acho que você aprende mais com os desafios do que você não tendo desafio nenhum na sua vida, Verdade. né? Então, eu tenho muito isso comigo, né? Tá difícil, eu quero passar por isso. Eu quero ver de que forma eu consigo criar uma solução, né? Eu acho que o fato de você passar por uma situação difícil não é motivo para você desistir, pelo contrário. Né? É motivo para você pensar como você pode reverter aquilo dali a seu favor. E foi o que a gente buscou. E nessa época dessa dificuldade e tal, como é que você lidou, por exemplo, com o quadro de funcionários, né? Quantos colaboradores hoje tem a Meu Doce Gourmet? Hoje nós temos 23 colaboradores, né? Entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres, né? E assim, como uma parte da nossa produção, né, ela é automatizada, então isso ajuda também, né? A gente não tem um quadro tão grande de funcionários, né? Porque com o Bem Casado, ele ainda é muito manual. Pouca etapa do processo você consegue mecanizar, né? E aí, assim, a minha equipe, nessa época, foi, assim, fantástica. Me apoiou, sabe? Falava, Dona Gisele, a gente tá aqui, a gente tá junto, vamos passar juntos, vai dar certo. Então, assim, eu sou muito grata a elas, sabe? Que a minha equipe, 90% são formadas de mulheres, mães, né? Então, assim, foi muito importante o apoio delas também, sabe? Pra gente continuar. O apoio da minha filha, né? Na época da pandemia, ela que tomou a frente, né? Porque eu fiquei bem abalada na época. Sim. Mas, assim, foi muito bom. Hoje a gente olha para trás sem, assim, com alegria de ter passado, entendeu? Sim. De ter visto que realmente foi algo muito, não diria, foi algo muito ruim, né? Sim. Mas que a gente conseguiu atravessar de uma forma muito boa, tranquila, com apoio, né? Com força, e deu tudo certo. E você, enquanto essa mulher empreendedora, como é que você trabalha essa parte emocional, o autocuidado? Porque a gente sabe, né, que demanda muita energia da gente, demanda, né, é muita preocupação. Às vezes você, né, tem que ver ali o dinheiro, tem que ver a produção, tem que ver a parte da equipe que trabalha, o cliente. Então, como você se trabalha, se cuida para realmente estar bem, né, para manter esse negócio de pé? Porque, de qualquer forma, é você que está ali segurando vários pratos, não é Exatamente. Isso? É bem desafiador, né? Mas eu procuro trabalhar muito a minha mente, sabe? Eu gosto de meditar, eu gosto de ler, né? Ultimamente, eu tô parada da academia, mas é algo que é muito importante pra gente, né, França? Atividade física, Atividade física, né? Pra gente ter energia pro dia a dia da gente, né? E eu procuro estudar, sabe? E me cercar de pessoas que tenham algo para me oferecer no sentido profissional. Sim. Né? Eu tenho uma boa gerente financeira, né? Hoje a gente está com um ótimo chefe de produção. A minha preocupação de ter uma consultoria financeira, porque muita empresa não se preocupa com o coração, que é justamente o financeiro. Verdade. Faz precificação por comparação, né? O preço do fulano, que é meu concorrente, está tanto, eu vou colocar tanto abaixo que é para mim ganhar mercado. Mas e o teu custo fixo? Sim. Né? Você vê isso. Então, assim, eu acho que a gente que empreende tem que buscar conhecimento. Eu não estou podendo fazer uma faculdade, mas a internet está aí. Sim, tem muito conteúdo bom, Tem muito conteúdo bom, né? No YouTube, né? Tem muitas dicas do Elas Têm Poder, muita história bonita. Tem muitas mulheres que vêm por aqui, né? Exatamente, que contam a sua história, né? E que te dão dicas. Então, eu acho que você buscar o conhecimento é muito importante. Não é só você saber fazer bolo. Às vezes a pessoa pensa, eu sei fazer muito bem, eu gosto de fazer isso, mas não pensa em todas essas variáveis que você está falando aí, né? Que é o custo, né, que é estar estudando, que é ter pessoas boas também, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Então, são muitas variáveis que faz uma empresa continuar né, nesse mercado que já é bem adverso, né, que tem a questão de impostos no Brasil é muito alta, né, tem tantas coisas aí.
Mas, quer dizer, não é só a boa vontade, né? Nem a força do braço. É toda essa dinâmica aí que está em volta, né? Que faz com que a gente ou feche as portas. Eu fico muito triste quando eu passo em algum lugar que eu vejo uma empresa que fechou. Eu fico imaginando a tristeza daquela pessoa. Porque quando o negócio abre, né? Quando nasce aqui a ideia na cabeça da pessoa de um negócio, ela já começa, né, a sonhar, a imaginar. Aí já começa todo aquele trabalho, vai atrás disso, atrás daquilo. E chegar uma hora de você dizer assim, olha, eu tenho que fechar. Não é fácil. Mas também, quando você se prepara, né, vamos dizer assim, estuda o mercado, pega uma consultoria, alguma coisa, e vê que realmente ali é melhor para você fechar do que continuar, também não é o fim do mundo, mas que realmente abala. Então, quando eu passo e vejo algum negócio que abriu, muitas vezes aqui em Teresina eu vejo muito casa mesmo de um café, né, alguma coisa assim, aí pá, de repente fechou. Mas se você for procurar, muitas vezes é isso que a gente está falando aqui. A pessoa não buscou se preparar, estudar, trazer ali para dentro uma pessoa que possa lhe ajudar, um consultor, né? O próprio Sebrae, ele ajuda muito, né? Os microempreendedores, os empreendedores. Então, é isso. É não só ter essa garra, essa coragem, mas se preparar. Exatamente. E você falou aí, né, do Sebrae. Inclusive, agora a gente vai iniciar um projeto. Está muito embrionário ainda. Sim. E é com apoio do Senac, do Sebrae, né? E, assim, tem soluções, né? Tem o mercado, ele te oferece algumas coisas, você tem que ir buscar, né? E hoje, empreender hoje, né? É mais difícil do que empreender, do que foi empreender há 10 anos, né? Porque o mercado está mais competitivo, tem mais pessoas fazendo o que você faz, né? Tem mais pessoas olhando a sua empresa, né? Você concorre também com outros estados, outros, né? Exatamente. Dependendo do produto, outros países, porque está na internet, está no mundo, né? Exatamente. É assim, tem a concorrência direta e tem a indireta, Sim. né? Então, tudo hoje é concorrência. E você tem que estar ligado nisso, né? Saber também o que é que está acontecendo no mercado, né? Ver esse movimento no mercado. Por exemplo, eu percebi uma mudança muito grande nos eventos, né? Depois da pandemia. Sim. Os eventos, eles continuam acontecendo, mas num tamanho bem menor. Então, hoje você se esforça mais para vender uma quantidade maior do que antes. Entendi. As pessoas estão comprando menos. Menos, né? Os eventos, eles estão menores. Então, o que é que a gente está fazendo? Buscando outros mercados. Né? Buscando outras soluções. Então, a gente não pode achar que tudo que você faz... já faço isso há 11 anos, né? Que nunca vai mudar. Muda. Toda hora sim, muda, né? E você tem que estar preparada para agir, né? Sim. Para poder você mudar, né? Também. E o que você fez e tem feito para posicionar Meu Doce do Gourmet cada vez melhor nesse mercado competitivo? Né? Que ações vocês já fizeram? Enfim, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você vem trabalhando a marca Meu Doce Gourmet? A gente participa muito de eventos externos, né? Aconteceu agora um evento que ele é bem importante pra gente. Ele acontece 2 vezes no ano, né? Que é uma feira voltada para eventos, né? Então, onde você vai captar muitos clientes, né? O fato também de estar divulgando a marca aqui, Sim, né? É importante. tem muitas mulheres aqui muitas assistindo. Mulheres estão assistindo, né, a gente. E também a gente procura inovar, né? Trazer produtos derivados do bem casado, né? Para ter uma novidade. Às vezes, Franci, você inovar, um produto novo não é o que vai mais te trazer venda ou lucratividade, mas ele vai te trazer um novo cliente para aquilo que você já faz, né? Para aquilo que eu já faço, entendeu? Então, a gente tem que ter essa percepção. E até aquele cliente que já é consolidado, né? A gente já fez casamento, já fez nascimento do filho, batizado, né? Aniversário. Ele também quer uma novidade, né? Sim. Então, é importante ter esse movimento para você estar postando, né? Traz engajamento, né? Na página. Então, a gente procura trabalhar dessa forma. A gente também tem o nosso
o nosso marketing interno, né? Que a gente reúne todo mês, planeja as campanhas, né? O que vai ser lançado, planeja o que vai ser feito, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a campanha de Natal, a gente já está conversando sobre isso, Legal. né? Então, a gente não pode parar. Sim. Né? Então, tem toda uma programação com tempo, né? Para vocês pensarem no que vão fazer, no que vão oferecer e alguma novidade que vem. Então, Bem Casado hoje, se eu quiser ir lá, vou fazer uma festa. Quais são as variedades que você pode oferecer para a gente? Por exemplo, vou lá fazer meu aniversário. Aí, o que tem de Bem Casado lá para eu escolher? Pronto, a gente trabalha hoje com 8 sabores, né? Que você pode escolher. Tem o mais tradicional, que é o doce de leite, que é o mais vendido, né? Há um crocante, há um churros, né? Avelã, brigadeiro, que tem muita festa infantil que prefere o brigadeiro, né? Então, a gente foi se adequando a partir do cliente, né? O cliente ia falando os sabores e a gente foi colocando, né? E deu muito certo. Aí, também, papéis variados, de variadas cores, as cores, né? fitas, né? A gente também agora tem parceria com as fábricas que fazem o papel personalizado, né, estampado, porque às vezes a pessoa quer algo personalizado. Sim. A gente tem a nossa máquina de fitas que personaliza. Se você quiser fazer uma fita personalizada para elas, tem poder. Eu legal. faço também. Então, assim, tem várias soluções. E o que é mais, assim, que eu acho bem legal, né, na Meu Doce, que é uma solução... por exemplo, a noiva quer entregar a caixa de padrinhos. Os padrinhos resolveram vir visitar esse final de semana. Então, ela vai lá, encomenda 2 Bem Casados. No tom que ela quer, ela passa e pega 2 Bem Casados personalizados. Né? Gisele, olha, meu bebê vai nascer amanhã, não estava previsto. A gente consegue atender, né? Então, às vezes acontece também. Por exemplo, hoje aconteceu. Estava na produção... E uma decoradora encomendou 200 Bem Casados para amanhã. Eita! Porque era um evento, né? Que não contemplaram os Bem Casados. E aí resolveram. Então, assim, a gente atende também. Então, assim, a gente tem isso, né? Eu consigo consegue com agilidade, né? Consigo, né? Por quê? Porque é algo que a gente já faz, né? Já está lá na linha de vocês. Na linha de produção e a gente consegue atender. Né? Talvez não consiga atender num laço mais elaborado e tudo, mas a embalagem tradicional a gente está pronto para atender. Certo. Então, hoje você, olhando para trás, você pode perceber, assim, o quanto você já evoluiu, desde aquela primeira, né, aquela empreendedora lá daquela época, né, até hoje, são aprendizados que vão... E o empreender, eu acho que é muito isso. As coisas vão acontecendo... E aí a gente vai buscando as soluções, né? Por mais que a gente se planeje, tem coisa no meio do caminho que a gente não estava esperando, não é isso? Exatamente. Acontece, por exemplo, a gente já errou. Sim. Eu acho que isso é normal. Agora é se preparar para que esse erro, né, não se repita e que você possa corrigir. Sim. Né? Eu digo muito, não é que a gente não possa errar, mas eu tenho que errar em tempo hábil para eu corrigir o erro. Verdade. Né? Porque as pessoas... que vão na Meu Doce, elas às vezes estão planejando um casamento há anos, né? Uma festa há 1 ano, né? Então, a gente não pode errar, porque ali foi pensado tudo, a cor do papel que ela queria, a fita, ou aquela flor, ou a tag. Então, assim, são muitos detalhes, né? Que a gente tem que ter muito cuidado para sempre fazer o nosso melhor, né? E aí, Ana, eu quero te presentear aqui. A gente tem mais outras marcas maravilhosas com a gente, que é a Arte Farma. Ó, mandou um presente aí para você. E vou falar aqui com você que está assistindo a gente. Se você quiser conhecer mais a Arte Farma, aponte a câmera de celular para o QR Code que aparece na tela. Você vai ver aí os inúmeras possibilidades, né, que a Arte Farma coloca para a gente, tanto na parte de suplementação, medicação, como também de cosméticos, que aí a gente vai ver já. E tem também o Ateliê Ana Lobão, que é outra marca maravilhosa que está aqui com a gente. Obrigada. Mandou um presente aí para você. É uma joia que foi confeccionada especialmente para as convidadas do Elas Têm Poder. Nossa, então, só tem quem vem aqui no Elas Têm Poder. Então, agradecer muito aí a parceria também do Ateliê Ana Lobão.
E se você quer conhecer também as joias, né? Tudo que eles oferecem lá, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. E aí você já vai cair lá no Instagram deles e ver tudo de maravilhoso que tem lá. E que você pode ir lá se presentear ou presentear alguém aí que você ama. E é isso, são detalhes, Obrigada, são marcas. Viu? Eu digo muito que as marcas que a gente traz, né, que a gente faz essa parceria, são marcas que a gente acredita de verdade. Então, a Art Farm eu já sou cliente há muito tempo. A gente vê todo o cuidado, todo o detalhe, né? Depois a gente vai abrir aí a caixinha, você vai ver que é tudo muito delicado, com muito cuidado. O ateliê Ana Lobão também, assim como, né, a Isar BMW que eu já falei. Então, são marcas que se conectam com os nossos valores. E isso é muito importante, a gente entender, né, aonde é que a minha marca pode estar. Sim. Então, aqui é um podcast de feminino, né, que a maioria são mulheres. Então, se a pessoa entende assim, é legal eu me aliar a essa marca, mais pessoas vão ver. E também não deixa de tá sendo esse outro lado do propósito, né? De dizer, olha, eu apoio um projeto como esse, que está trazendo mulheres para contar histórias, para trazer ensinamentos para outras mulheres. Então, eu fico super feliz em já ter atraído aí a atenção, né, de marcas tão legais nessa nossa jornada, que a gente ainda é bebê, né? Sim. A gente ainda temos 3 anos e pouco de podcast. Mas eu fico muito feliz porque eu aprendo muito com cada mulher que vem aqui. Cada mulher que vem aqui me ensina um pouco. E aí isso é muito legal, porque a gente vai tendo. Um dia tinha uma mulher que veio aqui e ela disse, Franci Carmen, eu estava pensando o quanto é interessante para ti, né? O quanto tu já aprendeu. Eu disse, pois é, realmente eu já aprendi de tudo um pouco aqui e eu fico super feliz. Mas voltando aqui para o meu doce gourmet, muita gente também romantiza esse negócio do empreendedorismo. Tem gente que diz, naquele boom dos coaches, né, que teve, sim, larguei meu emprego e fui empreender e tal. Só que não são só flores, né? O caminho é muito, vamos dizer, mais árduo do que se imagina. E o que você diria para uma mulher que hoje está na casa dela, está pensando, né, em empreender, né? O que você poderia falar para essa mulher para que ela tome essa decisão, se vai ou se não vai, né? Vamos lá. Olha, eu estou aqui, eu tenho meu trabalho, ou então eu estou sem trabalho, eu quero começar alguma coisa. Como eu posso fazer isso dar certo? Eu vou falar o que eu pensei, sim, né? Na época, né? Eu acho que você tem que fazer uma entrevista de emprego com você. Olha aí. Né? A primeira pessoa que você tem que entrevistar é você. Saber se você tem perfil para aquilo ali. Porque às vezes você pensa, isso aqui tá dando dinheiro, eu vou montar. Isso aqui eu tenho dinheiro, eu vou montar. Mas você tem perfil? Não é nem que você tem que saber fazer o doce. Você tem perfil para administrar, sim, isso aí. Exatamente. Né? Você conhece esse mercado. Então, assim, se sim, né? Você tem que ter a coragem, né? Não tem que ter medo, porque a gente que empreende, a gente não tem certeza de nada. Verdade. Né? Você tem um sonho, um planejamento, às vezes nem tem, né, esse, sim, planejamento, e você começa, né, esperando que dê certo. Né? E dá um pouco de medo, realmente, né? Quando eu comecei, fiquei com medo. Mas você tem que apostar, né? Apostar, se escolher, primeiro que tudo, né? E saber olhar para você e ver se você vai ficar feliz com aquilo. Se vai te trazer felicidade ou se só vai te trazer estresse, né? Algo que vai tirar a tua paz. Eu acho que hoje eu primo muito por isso. Sim. Sabe? Eu faço realmente o que me dá paz. Eu amo chegar na minha empresa. Eu chego todo dia, 7h30 da manhã. Com prazer, sabe? De abrir a porta da minha loja, de olhar minha loja tão linda, tão fofinha, que foi pensada em cada detalhe, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Então, o que eu posso dizer para elas é isso, né? Então, primeiro, faça faça sua entrevista, sua, né? entrevista, e aí depois siga, né, o que você quer e confie que no final dá tudo certo. É importante isso que você falou do perfil. Porque realmente nem todo mundo tem o perfil para empreender.
Às vezes, se essa pessoa ela não aguenta muito essa coisa da instabilidade, da insegurança, né? Porque empreender realmente é uma atividade de risco. Porque por mais que você estude o mercado e tal, acontece coisas no meio do caminho, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tecnicamente, ela é até muito boa. Sei lá, eu sei muito fazer isso aqui, eu poderia vender. Mas será que eu aguento mesmo o tranco de empreender? Isso. Porque realmente, às vezes, funcionários mesmo, lá na nossa empresa, a gente tem vários funcionários e tal, e alguns dizem, eu vou sair, agora eu vou empreender. Vou abrir ali um depósito de bebida, alguma coisa. E muitos passam um certo tempo, fecham. Por quê? Porque não tinha o perfil, né? Porque não se preparou. Porque não é só você, eu ganhei um dinheiro agora, aí eu vou abrir ali uma empresa, né? Tem uma coisa em volta, e principalmente você, se você aguenta mesmo. Se você não vai adoecer, né? Se você não vai, enfim, tirar sua paz, como você diz, porque problemas é só o que tem todo dia, né? Para ser resolvido. Mas tem aquelas pessoas que conseguem, apesar dos problemas, seguir em frente, e outras que não. Então, é muito importante isso. Às vezes, a pessoa tem aquele perfil que é melhor mesmo ela ser um colaborador de uma empresa, que ela tem aquela previsibilidade, né, do que ela vai ganhar no final do mês, que ela sabe o que todo dia ela vai ali, ela faz aquele trabalho dela e tá tudo bem. Então, nem todo mundo nasceu para empreender, no meu ponto de vista, né? Assim como também quem tem essa mentalidade muito ativa, muito inquieta, muito empreendedora, às vezes não consegue ficar dentro de uma empresa só naquele cargo ali, né, a vida toda. Então, é realmente esse autoconhecimento que a gente fala tanto, né? Isso. Olhar pra gente, entender o que pra gente faz sentido e seguir em frente. Mas, assim, principalmente nesse ramo da alimentação, é algo que, para as mulheres, muitas começam por aí, né? Sei lá, eu tô precisando fazer uma renda extra, ou então ficou sem marido, separou, ou sei lá, alguma situação aconteceu, o marido ficou sem emprego, aí a mulher começa logo a fazer alguma coisa e vender. Mas aí vender para a vizinha, vender para as amigas é uma coisa, montar uma empresa, né, um negócio é outra história, é imposto, é tanta coisa para fazer, né? Para pagar e para administrar mesmo, para não se esquecer de alguns detalhes. Eu lembro quando eu comecei, né, a fazer uma produção maior, né? Nossa, o tanto de fornada de bem casado que ia para o lixo porque solava. Olha aí. Né? E aquilo me trazia um desespero tão grande, porque, meu Deus, por quê? Porque não é só dobrar a receita, né? Tem toda uma coisa por trás que você tem que saber, estudar, né? Porque a confeitaria, ela é uma ciência exata. Sim. Digamos assim, porque se está dizendo lá 100 gramas de trigo, é 100 gramas, não é 105. Né? Diferente da gastronomia, que se você bota um tantinho de sal, você consegue corrigir com alguma coisa, um creme de leite e tudo, né? E eu não sabia disso na época. Né? Aí você foi fazer algum curso, alguma coisa assim? Sim, eu sou formada em gastronomia, né? Sou formada também em gestão empresarial. E tudo isso me ajudou, né? Sou formada em pedagogia. Olha, que é bom para fazer os treinamentos, né? É, muito bom, importante. Assim, a pedagogia, ela me trouxe o aprender a lidar com o outro, né? Porque tem muito esse olhar, né? E assim, a gente não pode esquecer que a escola, ela é uma empresa. Sim, verdade. Né? Verdade. Então, a gente também aprende, né? Um pouco de administração. Então, assim... E fora isso, eu fiz muitos cursos, né? Online, para aprender, né? De confeitaria, de gastronomia também. Li muito, né? Que é importante, a leitura. Eu gosto muito. Eu gosto do livro físico, eu não gosto do livro digital, né? Eu também. E assim, aprendi muito também errando. Os erros ensinam bastante, né? Mas é isso. Então, aí tá, então, o segredo, né? Da Meu Doce Gourmet tá há tanto tempo no mercado. Então, você foi buscar, não é só o seu gosto por essa área aí, né, dos doces, não é só sobre talento que eu sei fazer, mas você foi buscar informação, né, foi estudar, que é coisa que alguns não querem,
né? Algumas pessoas que empreendem, elas acham que é só a mão na massa. E eu digo muito, lá na nossa empresa mesmo, eu falo muito isso, que deu match aí eu e meu esposo, porque ele é mais do operacional, vamos dizer, da mão na massa, né? E eu fui buscar essa parte do conhecimento para poder a gente colocar lá dentro. Então, não tem como, não existe, né, vamos dizer assim, uma outra forma, no meu ponto de vista. Tem que ter conhecimento. Se você não gosta de estudar, você vai ter que ter alguém dentro da sua empresa, né, que traga esse conhecimento, né, que, enfim, que possa lhe ajudar. Porque numa tomada de decisão, quando o negócio vai, né, tomando corpo, você não vai mais tomar uma decisão como tomava lá no início. Tem muitas variáveis, né, envolvendo aquilo ali, e você precisa de conhecimento. Né? O conhecimento, ele vai te trazer esse poder de decidir com mais segurança. Né? Não que você não vai errar, Sim. mas você vai, vamos dizer assim, as chances de erro diminuem um pouco quando você tem mais conhecimento, não é isso? Eu acredito que não tem como as duas coisas andarem desassociadas, sabe? Se você quer crescer, né? Você quer que a sua empresa tenha um mínimo de expansão, você tem que buscar conhecimento ou, como você falou, pessoas que tenham conhecimento para te levar aquilo que você quer, aquele objetivo. Né? Então, você tem que saber, hoje na Meu Doce, né? Isso também eu trouxe da indústria. A gente olha a nossa curva ABC, que é o produto, né? Do mais vendido ao menos vendido. Isso ajuda na tomada de decisão, tirar produto de linha que não está vendendo. Né? Porque acontece, às vezes você lança um produto, aposta, acha que o mercado vai comprar e não é o que o mercado quer e você tem que mudar. Né? A gente que empreende, a gente tem que ser desapegado. Verdade. Né? Desapegado das coisas. Você tem que ter um apego com a lucratividade, que ela vai te manter, vai manter o teu negócio de pé. Sim. Né? Então, isso eu tenho muito claro, né, hoje, que eu tenho que não ter apego. Né? Às vezes você cria um produto com todo o carinho, muita expectativa, toda expectativa, né? E ele não pega. Então, você tem que ser rápido para tirar esse produto, porque ele acaba comendo o teu lucro. Olha aí. Né? Então, o conhecimento, ele te traz isso, ele te dá essa claridade, né, das coisas, essa percepção. Então, não tem como você crescer sem ter um mínimo de conhecimento. Olha aí. E aí, você falando aqui, eu concatenando aqui todas as ideias, as coisas que você falou, você hoje já tem condição até de fazer uma mentoria, né, uma consultoria para empresários, empreendedores e tal, porque você tem a experiência prática e buscou, né, esse conhecimento que é tão importante, né, que você já vem aí, você pensa em algum dia fazer isso, já passou pela cabeça, alguém já sugeriu? A minha própria filha já sugeriu, mãe, você não dá uns cursos, Sim. né? E eu sou formada em pedagogia, né? E acaba que a gente aprende a se comunicar, de certa forma, né? Mas, assim, eu acho que eu não tenho perfil. Você tá querendo sossego, né? Só cuidar da netinha agora, né? Mas assim, eu não me nego às pessoas que me procuram, meus amigos, né? Eu tenho uma amiga agora que ele tá empreendendo, eu tô dando suporte, né? Porque eu acho que, Francis, quando você partilha, né? O que você aprendeu, quando você partilha a tua caminhada e ajuda o outro, isso acaba voltando para você de uma forma muito positiva, né? Com certeza. E eu gosto muito de compartilhar, né? Então, a gente tem muitos amigos, né, desse ramo, que a gente tem oportunidade de dividir. Então, acaba que uma coisa que um passou, né, ajuda o outro. É igual, elas têm poder. É legal. Né? O que as mulheres compartilham aqui acaba ajudando outras mulheres, né? E isso é muito legal. Então, assim, eu sou mais de compartilhar mesmo. De ficar quietinho nos bastidores, né? É isso. Então, assim, é muito interessante. A gente já está quase chegando ao fim, né, da nossa conversa. Mas eu queria aproveitar também e dizer para você que está aqui, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso. Deixa aí o seu like, se inscreva nesse canal, né? Porque a gente precisa, né, muito que você que está aqui ajude a gente a chegar mais longe.
Eu acho que é uma via de mão dupla. A gente está aqui produzindo conteúdo de qualidade, entregando. E quem está ali, se está gostando, você pode fazer, sabe o que, para nos ajudar? Se inscrever no canal. Né? Se inscrever, deixar seu like, compartilhar, porque isso faz com que o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante e que aí ele abre e mostra para mais pessoas, porque o nosso objetivo aqui é ajudar, né? É compartilhar. E eu fico super feliz, né, de estar, né, de ter essa oportunidade de ter criado esse podcast e de aprender tanto, né, com as mulheres que vêm aqui e proporcionar também para quem está do outro lado. E é isso, aproveitando aqui, vou deixar um tempinho aqui, se você quiser deixar sua mensagem final, para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, que está muito bom, e depois a gente continua. Foi um momento bem especial para mim, poder compartilhar um pouco da minha história, né? Espero que inspire mais pessoas, né, a trabalharem nesse ramo. É um ramo muito gratificante, né? E é isso. Só gratidão, né, por estar aqui. Eu que agradeço a sua disponibilidade, né, de ter saído lá da sua empresa para vir aqui conversar com a gente. E você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.